Bom dia, a paz do Senhor Jesus para os amados irmãos. É mais uma oportunidade, que Deus tem dado ao pastor Carlos Sales nessa manhã, de sábado, manhã gloriosa na presença do Senhor Jesus Cristo. Eu venho trazer uma mensagem do coração de Deus para o teu coração nessa manhã, E nós estamos aí com a programação Tabernáculo do Deus Altíssimo. E agradeço a Deus por estar aqui mais uma vez, por mais esta manhã, em nome de Jesus, amém? Quero trazer uma passagem que está em Provérbios, capítulo 22, versículo 6, que diz: ensina a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele, amém? Então, em nome de Jesus Cristo, que nós venhamos aí ser operosos na obra do Senhor. Eu tenho aqui uma ilustração que fala sobre uma mãe, e essa mãe tem o cuidado aí de ensinar a sua criança aí no caminho que deve andar, e eu quero compartilhar com os amados irmãos essa ilustração, amém? Glórias a Deus, glória ao nome santo do Senhor Jesus Cristo. Diz assim, o nome do texto, da epígrafe do texto diz assim: mães más, diz aí: um dia, quando meus filhos forem crescidos o suficiente para entenderem a lógica que motiva os pais e as mães, eu hei de dizer-lhes: eu os amei o suficiente para ter perguntado onde vão, com quem vão e que horas regressarão. Eu amei o suficiente para não ter ficado em silêncio e fazer com que vocês soubessem que aquele novo amigo não era uma boa companhia. Eu os amei o suficiente para os fazer pagar as balas que tiraram da mercearia e os fazer dizer ao dono: nós roubamos isto ontem e queríamos pagar. Eu os amei o suficiente para ter ficado em pé junto a vocês 2 horas enquanto limpavam o seu quarto. Tarefa que eu teria feito em 15 minutos. Eu os amei o suficiente, aleluia, para os deixar ver além do mar. Aleluia, glórias a Deus. Eu os amei o suficiente para os deixar ver além do amor que eu sentia por vocês, o desapontamento e também as lágrimas nos meus olhos. Eu os amei o suficiente para os deixar assumir as responsabilidades de suas ações, mesmo quando as penalidades eram tão duras que me partiam o coração. Mas, mais do que tudo, eu os amei o suficiente para dizer-lhes não, quando eu sabia que vocês poderiam me odiar por isso. Essas eram as mais difíceis batalhas de todas. Estou contente, venci, porque no final vocês venceram também. E qualquer dia, quando meus netos forem crescidos o suficiente para entenderem a lógica que motiva os pais e as mães, meus filhos vão lhes dizer, quando eles lhe perguntarem se a sua mãe era má: sim, nossa mãe era má, era a mãe mais má do mundo. Outras crianças comiam doces no café e nós tínhamos que comer cereais, ovos e torradas. As outras crianças bebiam refrigerante e comiam batatas fritas e sorvete no almoço, e nós tínhamos que comer arroz, feijão e carne, legumes e frutas. E ela obrigava-nos a jantar à mesa, bem diferente das outras mães que deixavam os filhos comerem vendo televisão. Ela insistia em saber onde nós estávamos a toda hora. Mamãe tinha que saber quem eram os nossos amigos,
e o que nós fazíamos com eles. Insistia que lhe disséssemos que íamos sair, mesmo que demorássemos só 1 hora ao menos. Nós tínhamos vergonha de admitir, mas ela violou as leis de trabalho infantil. Nós tínhamos que lavar a louça, fazer as camas, lavar a roupa, aprender a cozinhar, aspirar o chão, esvaziar o lixo. Eu acho que ela nem dormia à noite pensando em coisas para nos mandar fazer. Ela insistia sempre conosco para lhe dizermos a verdade, e apenas a verdade. E quando éramos adolescentes, ela conseguia ler os nossos pensamentos. Enquanto todos podiam sair à noite com 12, 13 anos, nós tínhamos de esperar pela idade de 16 para chegar um pouco mais tarde. Por causa da nossa mãe, nós perdemos muitas experiências da adolescência. Nenhum de nós esteve envolvido em atos de vandalismo, violação de propriedade, nem fomos presos por nenhum crime. Foi tudo por causa dela. Agora que já saímos de casa, nós somos adultos, honestos, educados, estamos a fazer o nosso melhor para sermos pais maus também, tal como a nossa mãe foi. Eu acho que este é um dos males do mundo de hoje. Não há suficientes mães más, ou melhor dizendo, não há mães que façam esse bem para os seus filhos. O que é mal para os filhos, isso é um bem que a mãe faz. Esse texto é do Dr. Carlos Hector, médico psiquiatra. Aleluia, glórias a Deus. Bom dia, amadas irmãs. Já estamos aí com o nosso amado irmão Heleno. Que Deus esteja abençoando a vida do amado irmão. Nós estamos aí com a nossa irmã Marina Salles Andrade. Que Deus esteja abençoando a vida da irmã. Um bom final de semana. Nossa irmã Maria Cecília Lourenço. Que Deus esteja abençoando nessa manhã. Deus esteja operando. Nós estamos aí com a nossa irmã Maria Ibarra, que Deus esteja abençoando, operando, aleluia, de uma maneira maravilhosa, em nome de Jesus. Eu virei o texto aqui, já vou trazer de volta, tá? É que eu tô aqui trazendo o texto, trouxe de volta. Aqui é complicado ficar mexendo com isso aqui, mas Deus é Pai, vai nos ajudar, né? A nos instruir a todas as coisas. Então, amados irmãos, eu li um texto aqui, conforme eu disse para os amados irmãos, do Dr. Carlos. Ele tem um segundo nome muito difícil, começa com H-E-C-K e assim por diante, é Hector, um negócio assim. Então, ele é médico psiquiatra e ele estava falando sobre mãe, aquela mãe que é má, né? Que os filhos acham, né, que é má. Por quê? Hoje em dia, os filhos, não sei, eu estou generalizando, talvez não aconteça com todos, né? Mas aqui ele falou bastante coisa, né? E essas coisas que foram ditas, né? A gente vê que a mãe ensinava os filhos a lavar a louça, a mãe ensinava os filhos a arrumarem o próprio quarto. Ela falou que ficava 2 horas de pé em frente aos filhos, para os filhos arrumarem o quarto, e assim por diante. Ela deu uma educação exemplar, e com tudo isso os filhos acham que a mãe é má, o pai é mau, os pais linha dura, né?
E uma das coisas, amados irmãos, que eu vejo que a minha esposa e eu, nós ensinamos os nossos filhos bem, foi o que ela falou aqui. Os nossos filhos, e eles começaram a sair já com 18 anos, e assim, essa situação de sair, onde eles estavam e o que fossem fazer, telefonava, dizia onde estava, dava o endereço, tudo direitinho. Isso para a gente foi uma tranquilidade muito grande, né? Porque nós vivemos numa sociedade muito violenta aqui no Rio de Janeiro. A situação é terrível, né? Ontem mesmo aconteceu coisas, né? Por aqui por perto, um jovem chegou a ser morto, e a tristeza e o pasmo chega para todos. A gente fica numa situação assim inquietante. E eu falei com a minha esposa assim, tá na hora da gente ir embora, né? Do Rio de Janeiro. Mas, amados irmãos, Deus ele tem colocado nos nossos corações aquilo que realmente está no coração dele. E a vontade do Pai, ela é boa, perfeita e agradável. E nós temos que saber que nós somos instrumentos nas mãos do Criador. E sendo instrumentos nas mãos do Criador, até o nosso ir e o nosso vir dá testemunho daquele que vive e reina para sempre. Então, a palavra do Senhor diz aí no Salmo, né? Salmo 91. Eu quero ler o Salmo 91 para que os irmãos entendam e vejam como Deus ele tem guardado a mim e tem guardado a você, como Deus tem operado na minha vida, Deus tem operado na tua vida. Ele é galardoador daqueles que o buscam, ele é aquele que protege, guarda, faz verdadeiramente muito mais do que pedimos, muito mais do que pensamos. Então, vamos estar aí nas mãos de Deus, sendo operosos, né? Sendo instrumentos. Ele diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não temerás, não terás medo do terror de noite, nem seta que voe durante o dia, nem peste que assole na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, aleluia, e 10.000 à tua direita, mas, aleluia, glórias a Deus. Subi com o texto aqui, menino, que só Jesus. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque dará ordem aos seus anjos para te guardarem, né? Aleluia, ó Deus de Israel, guardarem todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropece com teu pé pedras. Pisará o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, porquanto tão encarecidamente me amou. Também eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia. Aleluia, dele o retirarei e o glorificarei. Deixa eu subir o texto, devagar. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Então, amados irmãos, nós vimos que o Senhor ele está cuidando, o Senhor ele está protegendo, fazendo uma obra magnífica na minha vida e na tua vida. Então, o texto chave que eu trouxe para hoje, para mim e para você, tem muitos aí, muitas irmãs, né, que estão conosco, principalmente as que são já avós, né, que já ensinaram seus filhos, né, mas o texto aí diz, né, de Provérbios, capítulo 22, verso 6, educa a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer,
não se desviará dele. Amados irmãos, a educação ela vale para a vida inteira. E nós precisamos, assim como esse texto que nos trouxe, tipo assim, aí ele fala de mãe mal, né? A mãe que foi má, mas essa situação não, não é bem assim. Essa foi uma excelente mãe, má aos olhos do filho, porque fala, vai deitar cedo, vai fazer bem para a sua saúde. Quando é 10 horas tem que estar na cama. A mãe fala, não vai comer em frente à televisão, nós temos que jantar, almoçar todos juntos na mesa. Isso não é uma mãe má, é uma mãe que está preservando a unidade da família. Nós precisamos entender todas essas coisas, amados irmãos, quando nós relaxamos com a doutrina da casa, nós desviamos os nossos filhos de situações que eles poderiam estar seguros. A família, assim como Deus, é um porto seguro dos indivíduos. E hoje em dia nós não temos mais esse porto seguro, mas nós precisamos ainda resgatar tudo isso que nós aprendemos dos nossos pais, tudo isso que nós aprendemos dos nossos avós. É importante, amados irmãos, nós estarmos reunidos, sentados à mesa. É importante nós estarmos sem os celulares na mesa. É importante que nós estejamos ali trocando as nossas experiências. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, estar trazendo isso e resgatando isso para o seio familiar. Hoje em dia, os sentimentos não é mais conforme os sentimentos no passado. Nós temos endurecido os nossos corações e nós precisamos aí quebrantar. Hoje em dia não se dá mais abraço no filho, hoje em dia não se dá mais beijo no filho, hoje em dia as situações, o filho fala tchau, ou contam muito, fala através do celular. O filho está perto de você, mas não te dá um bom dia, te dá um bom dia através do celular. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, ter esse contato físico, de abraço, de sentimento caliente, assim, chegar mesmo, abraçar, beijar. Nós precisamos, amados irmãos, resgatar o convívio familiar. Nós precisamos aí estar ensinando os nossos filhos os valores de uma sociedade. Porque quando nós ensinamos os nossos filhos, conforme foi dito aqui no finalzinho do texto que nós lemos, ele está dizendo assim, nós, enquanto todos podiam sair com 12, 13 anos, nós tivemos que esperar aos 16 anos para chegar um pouquinho mais tarde. Por causa da nossa mãe, nós perdemos muitas experiências da adolescência. Nenhum de nós esteve envolvido em atos de vandalismo, violação das propriedades públicas, nem fomos presos por nenhum crime. Então é uma situação por causa da nossa mãe, porque ela nos ensinou a ser pessoas melhores, mesmo nós achando que tudo aquilo era ruim para nós. Eu já me deparei com certas situações, amados irmãos, de pessoas que têm condições financeiras boas, né? Eu trabalhei em uma casa que a dona ela cuidava do seu sobrinho, ela deixou o seu sobrinho morar num dos quartos da casa e ela ia ali de vez em quando, porque ela tem várias casas, e ali o sobrinho dessa dona reunia uma galera, e aquela galera que estava ali reunida naquela localidade, eles ficavam fumando ou cheirando o que for um crack, e ali quando chegava, ela também mandava entregar quentinha para ele. Chegava assim no sofá daquela casa, aquelas quentinhas velhas, chegava aquela comida velha já com cabelo, com aquele mofo, aquela coisa triste, aquilo era tudo bagunçado dentro daquele ambiente. O ambiente era horroroso, cheio de coisas assim, como eu posso dizer, potestades espirituais das trevas. Aquilo ali era um ambiente pesado,
Amados irmãos, chegou um determinado tempo que ela não aguentou mais aquela situação, e aquele sobrinho que tinha uma carreira brilhante, ele era alfaiate, ele desenhava esses desenhos para fazer roupas, né? Esse cara era uma mente brilhante, mas ele deixou-se levar por essa situação. Ele ficou tão magro que ele só tinha a cabeça, os olhos deles estavam saindo da sua face. Ele teve a vida totalmente complicada por causa dessa situação. Ele via fantasmas, e as situações que estavam à sua volta fez com que ele fosse internado num hospital psiquiátrico. Nós precisamos entender que quando nós forjamos o caráter dos nossos filhos, nós queremos o melhor para os nossos filhos. Então, que mães e pais tenham cuidado, né, em estar aí fazendo com que os seus filhos venham colocar o lixo no devido lugar, os pratos que estão sujos serem lavados, aquilo que ele sujou ele venha limpar. Aqui dentro da minha casa eu gostaria que fosse melhor, mas o meu filho, eu tenho o meu filho do meio, ele tem aprendido tanto comigo que eu fico assim maravilhado. Ele tem o prazer de limpar a casa, ele tem 22 anos hoje. Ele tem o prazer de limpar a casa, ele limpa uma casa que é uma beleza, lava uma louça, coloca a roupa para lavar. Ele não é de maneira nenhuma afeminado, mas ele é um homem que está pronto para as coisas da vida, porque, amados irmãos, quando o filho ele sai de casa, nós precisamos entender que ele tem que saber pelo menos lavar a louça, pelo menos cozinhar, fritar um ovo para colocar dentro de um pão para ele comer, fazer aí um café. Nós precisamos entender que o filho ele precisa crescer, e muitas vezes nós impedimos o nosso filho. Fala, não, deixa aí empregada. Aí o filho está com o papel na mão, joga no chão porque tem empregada para pegar. O filho acaba de tomar um café, talvez todo mundo já almoçou, a pessoa que ajuda dentro do lar, ela está fazendo uma outra coisa, já está passando as roupas, já está arrumando alguma coisa, e tudo que vai pegando, vai jogando dentro da pia, e ali quando vê a pia está lotada novamente. Não. Usou um copo, lava, sujou alguma coisa, limpa. Nós precisamos entender que isso é educação dentro do lar. Quando nós saímos lá fora, nós somos diferencial para as outras pessoas. Então nós precisamos educar os nossos filhos, nós precisamos ensinar o menino no caminho que ele deve andar. Quando for tarde, jamais se desviará dele. E nisso, amados irmãos, o sucesso da vida lá fora reflete nessas coisas que você ensina dentro de casa. Meu filho, quando ele chega no trabalho comigo, ele fala com as pessoas sim senhor e não senhora. É uma educação assim excelente que ele recebeu e que ele transmite aquilo que foi ensinado a ele. Então, para mim, é um orgulho, né, de tê-lo como filho. Nesse sentido, nessa área, é uma bênção. Então, em nome de Jesus Cristo, que nós venhamos receber o melhor de Deus. Leia aí o texto que eu coloquei aí no Facebook. É um texto que fala sobre mães más, do Dr. Carlos. Não sou eu o doutor que escreveu esse texto, tá? É o Dr. Carlos aí, é um médico psiquiatra. Mães más. Nós precisamos ler esse texto, entender tudo aquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração. O texto bíblico está aí sobre aquele que recebeu um melhor de Deus, né? A gente sabe aí que é um texto de Salomão, né? Que ele nos trouxe esse texto aí. Provérbios, né? Capítulo 22, verso 6. Então, que em nome de Jesus Cristo nós venhamos receber o melhor de Deus nessa manhã. Hoje o pastor Carlos tem curso, né? O meu curso começa às 8 horas, daqui 10 minutinhos, da minha casa até o curso é 10 minutinhos, mas eu vou a pé, né? Eu vou andando. Então 10 minutinhos eu tô lá, então 8 horas eu tenho que estar no curso, já são 7h36. Eu quero me despedir das irmãs, dos irmãos,
e quero agradecer aos amados irmãos por estarem sempre aí conosco na parte da manhã aí, fazendo essa oração, recebendo essa oração, também orando pelo pastor Carlos, também recebendo a mensagem de Deus. Isso é uma via de mão dupla. Vocês estão aí e eu do lado de cá, e eu creio que o Espírito Santo de Deus tem agido em nossa comunhão, tem agido em nosso meio. Eu quero orar por você nesta manhã. Amém? Glórias a Deus. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado a Deus por esta manhã, Pai, por esses irmãos, ó Pai, que estão sempre conosco, ó Pai, na live. Pai, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, eu venho te pedir, ó Pai, que a palavra do Senhor, ó Pai, esteja, Senhor Deus, produzindo frutos, ó Pai, no coração de cada irmão, de cada irmã. E nós sabemos, ó Pai, que as expectações, Senhor Deus, de cada um de nós, Pai, são diferentes, ó Pai. E muitas vezes, Senhor Deus, nós trazemos uma palavra, Senhor Deus, que essa pessoa está esperando outras coisas, ó Pai. Muitas vezes, ó Pai, as dificuldades, ó Pai, as necessidades, ó Pai, elas têm outros rumos, ó Pai, mas o Senhor é um Deus que sabe, Pai, o Senhor é o Deus que conhece, Pai, as dificuldades, as necessidades de cada um. Então, nessa manhã, Senhor Deus, que na área, Senhor Deus, que essa pessoa, Pai, estiver precisando, Pai, do Teu auxílio, Pai, da Tua mão poderosa, que o Senhor venha conceder, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, seja, Senhor Deus, na área da saúde, ó Pai, seja, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, portas abertas, Pai, seja, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, o alimento, ó Pai, ou sudo necessário, Senhor Deus, mensalmente, ó Pai, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, eu venho clamar ao Senhor, ó Pai, por causa, ó Pai, na justiça, Pai, que Teu Espírito Santo esteja movendo as águas, ó Pai, em favor, ó Pai, desse meu irmão, dessa minha irmã, Pai, que os projetos, ó Pai, os sonhos, ó Pai, que o Senhor tem para a vida de cada um deles, ó Pai, esses sonhos, esses projetos, ó Pai, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, nenhum dos planos, ó Pai, dos Teus filhos hão de ser frustrados, ó Pai, mas que o Espírito Santo do Senhor esteja, Senhor Deus, oh Deus de Israel, sendo, Senhor Deus, com eles, sendo com cada um, ó Pai, porque a Tua palavra diz, Senhor Deus, que o Espírito Santo, ó Pai, Ele é companheiro, Ele é aquele que vai na frente, Ele é aquele que prepara o caminho, Ele é aquele que está dos nossos lados, ó Pai, movendo, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, oh Deus de Israel, toda a engrenagem para que possamos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, ser operosos, ó Pai, na Tuas mãos, Pai. Assim, Senhor Deus, nós oramos, ó Pai, nessa manhã, Pai, te pedindo a bênção, Senhor Deus, sobre cada irmão, sobre cada irmã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Que Deus esteja abençoando os amados irmãos, as amadas irmãs, nesse dia de hoje, né? Nesse sábado, tenham todos um final de semana abençoadíssimo e que o Espírito Santo de Deus esteja abraçando aí com um abraço glorioso. Receba também o abraço do pastor Carlos e que Deus esteja iluminando os teus caminhos, que Deus esteja aí operando, te livrando de todo mal. Deus esteja aí agindo na tua vida com a sua soberana vocação, porque a vontade do Senhor na minha vida e na tua vida, ela é boa, perfeita e agradável, amém? Então fica todos na paz, receba aí, em nome de Jesus Cristo, a bênção apostólica, que o grande amor de Deus o Pai, que as ricas consolações do Senhor, o nosso Deus e do Espírito Santo, que o amor de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos vós, que espera ansiosamente a vinda do Messias, e todos dizem amém. Deus abençoe. Então, até amanhã, se Deus quiser, 7 horas da manhã, nós estaremos juntos novamente, em nome de Jesus Cristo, amém? Eu tenho orado desde 5 horas da manhã, eu acordo e já fico aí na expectação, acordo 5:30 da manhã e fico preparando alguma coisa também e divulgando o trabalho. Eu peço aos amados irmãos também que divulguem, compartilhem, né, as lives. Como se diz assim, o YouTube do Pastor Carlos é Pastor Carlos Antônio Sales. Entre lá, esteja se inscrevendo lá, dando like, esteja também compartilhando, falando para outras pessoas a respeito do nosso trabalho. Que o Senhor te abençoe rica e abundantemente. Fica na paz, fica com Deus, em nome de Jesus. Deus esteja abençoando você e toda a sua família. Amém e amém. Tchau, até amanhã, se Deus quiser.